Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do Espaço Zion para mais um episódio do nosso podcast Devaneio de uma Psicóloga com Guilherme Cardoso. Esse é o Guilherme Cardoso. Sigam o canal do Espaço Zion, O canal da Dani, o canal da meu Dani, eu acho, o Instagram, da Dani. Barbolani. Esse podcast é patrocinado pela Barbolani e pelo E pelo Espaço Espaço Zion. Zion, as melhores empresas que tem. E pagam Da muitos rua- royalties, viu? Da Nossa. Rua Jardim É. da Cássia. A gente é a melhor empresa que oferece massoterapia, yoga E e psicoterapia. psicoterapia na Rua das Com Acácias. certeza. Não, Uma salva de somos. palmas. A gente ganhou esse Se prêmio. você concordar, coloca uma hashtag concordo. É. Ou não coloca, o problema é seu. Solta a vinheta. Dani, hoje a gente vai fazer uma coisa muito boa. Porque a partir de hoje eu vou fazer um estilo João Kleber para conseguir. Guilherme, não. Não vou, João Kleber. A partir de hoje é tema baixo, é baixaria. Exatamente. Fazer um clímax para ganhar visualização, seguidor, essas coisas. Então eu vou tentar sempre trazer o tema com uma frase polêmica. E a frase polêmica hoje qual é? Pare de colocar a culpa em você, aprenda Feng Shui e coloque a culpa nos móveis. Tá. Na verdade, o que eu quero falar? Eu quero falar... essa frase? Não faço ideia, eu vi por aí em algum lugar, eu achei ótima e... Na verdade, eu queria falar sobre misticismo e... Não sei. Tá tremendo já? A Dani tá com um problema de nervos e os dedos dela tremem. Quando tremer, você mostra, por favor. Então eu queria falar de misticismo, de... Sei lá, essa galera que fica procurando... Dizem que quando treme é alguma notícia. Já ouviu falar disso? Sério? A pálpebra tremendo. Já começou o vídeo com essa. Eu acho que eu vou receber alguma coisa aqui, porque meu dedo tá tremendo. Ainda é psicóloga. Não, mas dizem que é misticamente, quando o cílio dá uma quebradinha, a pessoa fala, vem notícia por aí, dentre vários outros. Comenta aqui também quais são os outros mitos e lendas. Lendas, né? Mitos não. Nem lenda, na verdade, nenhum dos dois. Não, lenda. Misticismos. Misticismo. É. Vamos falar de misticismo? Vamos falar de misticismo. Você é místico? Nem um pouco. Não é, nem um Ah, não, acho que não. Você acha que eu sou? Não, acho que não. Você só faz o... Qual é o nome daquilo? Você defuma o ambiente. Ah, tá. Mas aí a gente tem que definir, então, o que seria o misticismo. Porque, assim, energia é uma coisa. Eu acredito realmente que tem uma energia e ela influencia e tal. Mas disso pro misticismo tem um negócio. É contraditório? Talvez. Mas... Não é, porque eu tenho conhecimento zero, galera, mas a física, ela explica algumas questões de energia, né? Sim, O sim. misticismo já não é, então, você fala É. uma linha tênue, não acho que é tênue, eu acho que é bem distante, eu acho que existe um negócio de energia. Só não Mas sei aí... explicar. Beleza, existe energia dos corpos, sejam eles, né, os nossos ou os corpos celestes. Que, ok, a física explica isso. Só que quando a gente traz isso para o campo desse que a gente falou, por exemplo, de fazer a defumação e tal, a gente já não tá levando para o misticismo também? Ou aí não é? Porque assim, eu acho que tem uma diferença entre a energia que a física diz e a energia que a gente está dizendo aqui agora, né? Sim. Defumação, na minha opinião, leiga também, é mais pro misticismo mesmo, de proteção. Mas aí é um misticismo mais próximo da realidade, porque é o que eu pratico. E... Se fosse outro, tava longe do que eu acredito. Então não era misticismo. eu sou mística. Eu sei. Muito. Nossa. Pra caramba. Mas... A frase desde que a gente voltou a trabalhar é ex a psicóloga, que eu mais tenho te falado, é isso. Mas assim, é o que eu falo, né? Eu tento separar, porque tem coisas que são enraizadas na gente, né? Eu tenho mãe
está me assistindo, eu tenho uma mãe que apesar Alô, mãe. de tudo, ela é bem mística também. Então acho que eu peguei muito dela. Minha avó Maria, família. A minha avó Maria é crente, mas ela... eu sou do signo de Gêmeos, sabe? Umas coisas meio assim. Então acho que eu puxei muito da minha família. Mas tem um lado meu, tô falando vários nomes hoje, eu tenho um grande amigo também, que é o Israel, que ele é tarólogo, e ele fica me criticando muito, né, com muito carinho, mas ele critica que ele fala assim, você tem um pezinho lá, mas você fica racionalizando o tempo todo, deixa de ser chata, você racionaliza demais. Mas é isso, é ser mística e ter um lado muito forte de falar, que é isso que a gente vai discutir, eu acho, inclusive. Tipo, isso não existe, talvez. O que prova que isso existe também? É mais um... A gente tem que ter alguma coisa acreditável. A gente quer, não é que a gente tem. A gente Eu quero acreditar em alguma coisa, por exemplo, Feng Shui. Não tenho lá no exército aqui. Nem sei se é Feng Shui. Eu vou falar que é Feng Shui. Se lê Feng Shui. Aí a gente vai entrar na espiral aqui, porque eu também não sei. Eu sempre falei como Feng Shui. Mas se é pra melhorar, a gente acredita que faz, né? Então, é uma longa jornada, né? Porque a gente vive numa sociedade que é extremamente mística. E finge que não. Sempre foi enraizado, né? Essa parte, pelo menos na grande maioria das pessoas que eu conheço, sempre tinha trazer a defumação, apesar de ter as suas raízes ali na religião, enfim, entra como misticismo, o se benzer, esse misticismo. Então, tipo assim, quantas pessoas você não conhece que antigamente se benziam? É que eu acho que as coisas foram mudando. Você já foi benzido? Eu já. Nossa, minha infância inteira eu era benzida. A gente ia na casa da benzedeira. Sim. E era comum, mas acho que aí o misticismo foi mudando um pouco para virar o que é hoje aqui no Brasil, do jeito que é muito, me perdoem se vocês entenderem errado isso, o namastê e gratidão, né? Mas eu acho que as pessoas forçam demais uma coisa que vai muito além de querer ficar achando significado para tudo e motivação e tal. Mas no fundo é só alguma coisa tentando suprir essas lacunas que existem. Psicologicamente, sim. É muito simples, é isso. Tá. Tentar suprir um desejo ali, consciente ou inconsciente. Acabou. E você, como psicóloga, entendendo isso, mas acreditando no lado enérgico, sei lá, como que é? Como é pra você? Como é a dificuldade, né? Essa guerra interna. Pessoalmente falando? Pessoalmente falando. Esquece sua profissão, esquece... Não, eu ia falar, vou falar pessoalmente, mas eu ia falar que o meu paciente eu respeito muito. Então, se eles vêm com um misticismo, se faz bem, o problema é projetar. Tipo, pedir pra Deus, ou, sei lá, assim, de velas e vou conseguir um emprego. Se você não mandar o currículo, você não vai conseguir, mais ou menos isso. Pessoalmente, acho que dentro do trabalho, obviamente que eu tenho minhas orações. Quando eu chego num espaço novo, o primeiro dia, eu fico nas minhas mandinguinhas aqui dentro, né? Pra proteger. E quando eu saio também, eu sempre faço isso em todos os lugares. Mas eu acho que eu sei separar bem. Pelo menos acredito que eu sei separar bem. Então, na minha vida pessoal, eu sou super mística. Acredito muito nos sinais, peço sinais. Você sabe disso, né? Sim. Eu peço sinais e eu tenho sinais. Eu acredito bastante, mas eu sempre peço na ciência, assim. E qual é a minha necessidade de ter aquilo? E eu tenho essa necessidade de ter. Você falou um negócio muito legal. Eu tenho sinais. Isso é uma reflexão para todo mundo. Qual é o limite ali de eu tenho sinais para eu quero que isso seja um sinal? Porque assim, eu tenho realmente dificuldade em ter esse lado místico e tal. E foi piorando com o passar do tempo. Antes eu era mais e foi cada vez perdendo mais a paciência com isso. Então hoje em dia eu cheguei num ponto que tipo, irrita às vezes, entendeu? A gente falou disso em programas anteriores aí, dessa galera que é muito namastê, gato de luz. Que tá mais pro coach do que outra coisa, né? Isso não pode atrapalhar você ficar esperando ou achando que é isso e no final você meio que não chega a ser um serviço disseminar isso, porque a galera senta e fica, bom, vai acontecer, não, se for pra acontecer, vai acontecer. Deus vai prover. Porque, desculpa os religiosos aí, a religião também é um grande misticismo gigantesco implantado nas nossas cabeças, né? E aí? Não é um desserviço você disseminar isso. Mas você está falando de um
daria 3 vídeos aqui, mas o Jung tem um conceito que quase muita gente fala, mas as pessoas não necessariamente sabem exatamente o que é sincronicidade. Então, assim, isso foi muito sincrônico, nossa, que sincrônico. O que ele dizia e como o Jung era mal visto, né? Tem um livro do Jung que se chama Jung Tarot também. Então, nossa, Jung era tarólogo. Mas ele vai muito nessa questão da sincronicidade. O que seria a sincronicidade? De maneira, me perdoem os indianos, mas bem simplista. São coincidências que fazem sentido. Então, assim, eu peço uma coisa e aí encontro aquela coisa, vejo um cartaz. Então, Deus me dá uma proposta de trabalho melhor que a minha. Obviamente, psicologicamente, eu estou atenta a isso. Estou no ponto de ônibus, de maneira mais antiga. Apareceu um cartaz com a proposta de emprego e eu tô com aquilo na cabeça, eu estou alerta para isso. E aí eu vou falar assim: nossa, olha lá, viu, eu tenho fé e as coisas vêm. Na verdade, é a sincronicidade. Foi uma coincidência que fez sentido. Jung nunca conseguiu explicar muito bem aquelas coincidências de pensei na pessoa, a pessoa me ligou. Isso pode acontecer também. Pensei em alguma coisa, a pessoa me ligou, ou eu tava pensando na pessoa, a pessoa mandou mensagem, pensou em mim, coisas assim. Ele não chegou nesse nível, apesar dele tentar. Por isso muitas críticas disso também. Mas essa questão de sincronicidade, ela entra muito na questão religiosa e de fé. A gente tem que entender, antes de sair reproduzindo, por isso que Jung é muito mal visto também, tá? É muito místico, deseja que as coisas venham, esse tipo de coisa tudo. Olhar a psicologia mesmo. Então, quando Jung falava Jung o tarô, quando vinha, né? Então, o Jung tem muitos junguianos tarólogos ali que tiram o tarô. Mas é dentro dessa questão arquetípica. Então, faço uma pergunta sobre a minha vida pessoal, sobre vida familiar, tal. Tiro o tarô. Jung vai dizer que vai sair um arquétipo, vai sair uma imagem. Qualquer imagem que seja, vai fazer sentido para mim. Porque eu vou botar sentido naquela imagem. Sim. Só que muitas vezes a linguagem do meu inconsciente, ela só se manifesta assim. Então, se eu tiver tentando saber de um desejo meu muito profundo, conscientemente, dependendo do meu nível de autoconhecimento, eu não sei. E aí, quando eu falo, preciso de um tarô, aí pega e sai uma mulher grávida, arquétipo da grande mãe, sei lá. Aí você começa, tá vendo? Deu certinho. Mas todas as cartas dariam. É o sentido que você dá para aquilo. Só que é um super processo de autoconhecimento, porque você vai dar diversos sentidos e aquilo vai constelar de uma maneira que seu inconsciente vai sair para aquela imagem e vai te dar uma resposta que você está buscando. Ou seja, a resposta está do lado de dentro. Né? Psicologicamente é isso. E eu sei de tudo isso. Você fala, como é que é tudo isso? Como é que é? Vamos tirar um tarô aí, vamos ver que imagem, vamos ver que sentido eu dou para ela, vamos pedir uma opinião divina. Qual é a sua opinião? Porque a opinião não sei se ela é de fato real, entende? Então é essa noção. A maioria das pessoas que trabalham com misticismo vão só nos sinais ali, sabe? Sem entender que tá dentro. Então Deus, né, cortou eu. As respostas estão dentro de nós. Jung trabalhava com esse conceito. Só que as pessoas entendem um pouquinho errado. Tem a famosa, estão falando, né, do crente ou ateu, ninguém sabe explicar porque X coisa, né? E acho que do crente ou ateu ninguém sabe explicar, porque alguns misticismos valem e o outro não, né? Olha, eu vou dar o exemplo das 7 ondinhas. Nossa, é verdade. Puta que A pariu. evangélica vai pra praia, pula 7 ondinhas, mas é pra quem? Pra Iemanjá. Mas ela pula porque é conveniente pra ela, porque ela quer ter sorte o ano inteiro. Então, por que algumas pessoas fazem? Porque é bom. Se é ruim, se tem um frango cheio de farofa na esquina, não é bom. Porque aquilo é ruim pra pessoa. Então, assim, supostamente. eu sou evangélico, mas eu como romã, mas eu coloco uma pedrinha na carteira, mas eu uso calcinha tal cor ou cueca tal cor, mas eu pulo 7 ondinhas e nem sei porque eu tô pulando. E aí quando você fala, você tá cultuando a Deus e Iemanjá, Deus me livre, essas coisas não existem. Pula as ondinhas tá ali, pulando, amiga. Aí olha pro mar, vê o barquinho passando com uma rosa e fala assim, meu Deus, macumba. Esse Pô, vai se fuder, cara. Polui a praia inteira. Que é conveniente, né? Estendendo, então, o pensamento, né? Se você for parar pra pensar, todas essas práticas místicas e tal são super pagãs, né? Ou derivado de alguma religião que pro crente, né, pro cristão, seria considerado pagã. Sim. Então, basicamente, é só isso mesmo, né? Hipocrisia. Hipocrisia, como todos os vídeos finalizam assim. Mas ou seja, a pessoa que faz o ritual, na maioria das vezes, nem sabe muito bem o que ela tá fazendo. Não, nem os porquês, nem de onde veio, não né? sabe. Isso em tudo. A pessoa que participa da igreja, que participa do grupo, que participa do curso,
Tem muita gente que faz sem saber com profundidade aquilo, Sim, então ela sim. só reproduz. Falaram que é legal. Agora, se falaram que é ruim por algum motivo, então assim, fazer trabalho ou fazer... Parece que eu sou a maior umbandista aqui, né? Nunca fui nada. Mas fazer trabalho, ou como as pessoas falam, fazer macumba, não é legal. Mas elas gostam de fazer simpatia, amarrar a cueca do cara com uma calcinha e não sei o quê. Tem um monte de gente que faz isso. As pessoas não saem por aí postando no Facebook, mas a gente que é psicóloga, a gente sabe. Então, assim, qual que é a diferença da Não, sua simpatia ou da sua vela, do anjo da guarda, para outra pessoa que faz? A gente tem que finalizar falando que tem que respeitar isso. Quem sim. é místico, quem não é, cada um com o seu rolê. Desde que a pessoa saiba e não projete o tempo todo. Senão ela acha que ela vai curar o câncer. Pensando positivo. Pode ajudar? Acredito que ajuda muito. Inclusive a ciência explica já. Mas não é assim. É engraçado isso, né? Porque hoje mesmo a Michelle estava falando de um vídeo, né? Do experimento de você colocar uma sementezinha num potinho, né? Sementes iguais, e uma você fica gritando com o pote, falando Tem palavrão, isso. xingando, e a outra não, como a do pote. Isso é realmente um É um estudo comprovado, feito, né? E a que você não xingou cresce melhor. É bizarro isso, né, cara? Mas aí acho que tem que ter muito estudo ainda, porque pra mim, volta ao começo do vídeo com a sua primeira fala, tem uma questão de energia, não sei Sim. a tensão, se é denso, se não é, quando você... Não sei. Pra mim, eu vou nessa vibe, às vezes você fala de uma maneira mais grossa, vai mais energeticamente. Agora, arruda é bom, deixar no consultório, salzinho grosso, aí minha Laura tem vários, Laura, beijo. Tem várias receitas de bruxinha, então vale a pena, se você acreditar. Se você não acreditar, Só não mergulha eu muito acho que profundo, assim, mas o ceticismo é um negócio, entendeu? Porque você não se joga nem de um lado e nem de outro, né? Você não vai nem muito, tipo, puta, tudo isso é mentira, e nem muito no vou fazer tudo e vou ficar sentado em casa esperando dar certo, né? Vou fazer só os meus rituaizinhos e tal. é o que a gente faz aqui, tem que debater. E se não tem ninguém pra debater, faz isso internamente. Por que eu tô fazendo isso? Porque a gente tem uma sociedade de bosta, porque todo mundo reproduz um monte de coisa. Parar e falar, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tenho que orar Pai Nosso? Será? Mas eu durmo no meio da oração de Ave Maria, eu não posso fazer da reza no caso, não posso fazer uma oração minha, ou eu não posso fazer uma meditação, um Ho'oponopono, às vezes funciona melhor. Nesse sentido, eu e você, a gente sempre foi muito oposto, né? Você tem um pouco mais de crença, não sei como dizer, do que eu. Eu geralmente sou resistente. Quando a gente entra nesses assuntos, a gente dificilmente concorda, né? Mas no fundo, eu sou muito cético só, na verdade, né? Eu gosto de discordar, porque você sabe que eu gosto de discordar. Mas no fundo, eu sou muito cético em relação a isso. E eu acho que esse é o grande problema do negócio. É difícil de acreditar, mas você tem momentos, chavinhas, passagens, sei lá, que a coisa se torna um pouco mais crível, né? E é muito difícil isso mesmo para mim. Porque aí, por mais que você racionalize tudo, tem um negócio específico ali, tá? Mas e isso aqui? Fala, putz, aí não dá, né? Inexplicável, inexplicável. E é isso. Continuemos. Sem nenhuma resposta, se Não você se explicando. sentiu ofendido porque você acha que a gente falou da sua religião, alguma coisa, é culpa do Feng Shui. Comenta aqui embaixo também, me senti ofendido. Exatamente. Eu gosto dos hashtags que dão Engajamento. engajamento. E Feng Shui deve ser bom, tô querendo. Não, tô falando brincando e tal. Ó, já tô com terra, falta A os história, outros 3. a história do Feng Shui tem coisas legais, na verdade, é mais em questão de harmonia, né? Pra você deixar o lugar mais harmonioso, mas aí você trabalha um pouco, mas é também uma técnica legal. A grande maioria é. E assim, se não fizer mal pra você, não fizer mal pra outra pessoa, por que não, né? Só não vem encher meu saco. Só aprofunda, né? A sugestão é aprofundar. Então eu vou colocar terra, fogo, água e ar. Pra quê, né? Estuda um pouquinho mais, de onde Sim, veio entende, isso, né? E os mental, motivos. Aí outros, foi fazer alguma coisa mística, foi ler um tarô, foi jogar um búzios, faz com alguém que é psicólogo. Não! Não. Gente, inclusive, vamos finalizar com essa. Se vocês forem em algum consultório de algum psicólogo, psicoterapeuta, que fazem essas coisas, a menos que ela seja formada e faça serviço à parte, tem reikianos, tem tarólogos, não faz sentido. Dentro da psicologia, tem todo um código de ética, entre no CRP, Conselho Regional de Psicologia ou Federal de Psicologia,
pra ver isso, tá bom? Tem gente que chega em mim e fala, você faz reiki, você faz isso aqui. Não faço, sou psicoterapeuta. Se eu fizesse, eu faria à parte, não teria nada a ver com o meu trabalho de psicóloga. E não cai em papo de coach.